Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí do Equipe F e sim, o Zinho foi preciso na análise. Rapaziada, teve o erro da arbitragem? Sim, teve e é unanimidade para toda a imprensa. Mas ele foi muito preciso falando sobre o tático do Palmeiras. O Palmeiras vem sempre fazendo mais do mesmo. Então o Palmeiras sim precisa jogar mais. Então o Zinho foi preciso aí na análise. Então tem um corte bem legal pra gente acompanhar. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Sei que a gente vai começar pelo derby. Mas não sei, Pascoal, nem por onde iniciar o papo. Ah, não sabe? Não sei. Primeiro, boa noite, né? Aê, Zé, boa noite pro Zinho, boa noite pro Lihal. Aí, José, boa noite. Boa noite, Pascoal. É um prazer sempre grande estar com o nosso fã de esporte. A gente pode... Tem muitos temas para serem abordados, né? O comportamento das equipes dentro de campo, a análise dos gols, o VAR. Uma criança de 9 anos... Vou contar uma coisinha para vocês. Uma criança de 9 anos com um Atari opera melhor o VAR do que esses caras que estão trabalhando lá. Uma criança com 9 anos pegando um Atari. Sabe o que é Atari? Você jogou Atari? Você que tá em casa jogou, claro que você jogou, né? Eu jogava só o Decathlon, Pascoal. Só tinha Decathlon. Só tinha? Então, uma criança Pascoal, de 9 eu anos... diria pra você que a tecnologia do VAR no Brasil é da época do Atari. É arcaica, grosseira. As câmeras não são câmeras do VAR. As câmeras são as câmeras utilizadas pela televisão e elas são dispostas para o melhor ângulo para a TV, não é o melhor ângulo para o VAR. É absolutamente singelo, simples. Mas o semi-automático só em 2026. Mas aí outra vergonha, porque o atual presidente da CBF disse quando que ia ser. É, mas o presidente da CBF tem outros problemas agora para resolver, então... Ah, mas ele falou que no segundo semestre só... até que era imediato, o segundo semestre você estaria. 2026. Agora, Dinheiro não falta, hein, Pascoal? Tem uma série de discussão pra gente falar, taticamente e tal. Eu lamento. Agora tenho só uma sugestão. Uma sugestão que eu gostaria de dar. Você lamenta? Eu lamento todos os acontecimentos assim, da arbitragem. Aliás, o árbitro é como diria em Lisboa, ele é um horror para peitar jogo. Árbitro de Copa do Mundo. É um horror. Ele é ruim mesmo. É um horror. Que coisa. Todo mundo grita com ele não tem personalidade, ele não domina o jogo, todo mundo dá trombada. Nossa, o que é aquilo, cara? O que é isso? Cada vergonha que a gente passa no futebol brasileiro, mas eu tenho uma sugestão. Bota todo mundo para fazer o jogo lá no campo do Palmeiras agora. Bota todo mundo para apitar o jogo lá. O Braulio, todo mundo. Bota lá todo mundo. Gente, eu não acredito que o cara operando no VAR, ele bota para trás, para frente. Aí a bola já saiu. O para frente que a bola saiu não vale. É quando a bola é tocado o pé na bola. Será que é difícil fazer isso? Eu tenho uma vontade de ir lá na ilha e mostrar como é que faz. Gente, é um botãozinho assim. Agora tem vários tipos, né? É um botãozinho circular. Você vai fazendo assim, ó. Vai no frame. Qual é a diferença? Qual é o problema disso? Tem dificuldade para mexer no frame? Por favor, eu ensino. Eu não cobro nada, hein? Vocês que não sabem mexer, eu não cobro nada, pode vir aqui que eu ensino. Eu venho aqui, ó. Aqui em cima tem uma ilha, não tem aqui, senão você sobe aqui. Algumas. Não, assim, algumas. logo que você sai, abre a porta aqui de sul, você dá de cara com a ilha, não é isso? Eu vou ali e ensino. Não tenho problema nenhum, não cobro nada, é de graça. Eu não cobro. Mas eu a ensino o cara. maior é o equipamento. Eu não ensino, eu ensino você a mexer é o o VAR. equipamento, a qualidade do equipamento, é um equipamento defasado. Mas quem manuseia também não sabe, hein? Quem manuseia também não sabe, né? Desculpa aí, já tá desse jeito aqui. Desculpa que eu já tô desse Eu jeito. falo muito de arbitragem, mas eu quero saber. Traz uma sucrinha aí que o Calabrese tá nervoso, por favor. Água com açúcar. Água com açúcar, Pascoal? Não, aqui não tem. Melzinho ou não tem, água com assim, açúcar? é só desabafo. Só desabafo. E outra coisa, Abre o coração, não adianta isso, jogar Pascoal. bem e perder clássico. Abre o coração, Isso aí também não existe. Resultadista, é? Não adianta. Resultadista? Clássico Abre o não coração. se joga. Isso. Clássico se ganha. Decisão não se joga. Isso que me ensinou foi o Zinho.
Sim. E eu tenho muito orgulho de falar Ganhou isso. ganhou um pouquinho. Um cara que ganhou pouca coisa. Isso. Sim, não foi que você me ensinou? Clássico não se joga, se ganha. Decisão não se joga, se ganha. Se é um jogo, se jogou mal, se jogou bem, não importa. O que vai estar lá? Com a faixa de campeão. Ganhou, é o clássico, ganhou. É isso que me ensinou foi o Zinho. E eu tenho orgulho de dizer isso pra vocês. Ô, Tetra, boa noite. Alguém mereceu ganhar o jogo de ontem na Neoquímica Arena? Muito boa noite, prazer estar com vocês. Zé Elias, tá rindo à toa, né, Zé? Eu tô rindo porque eu conheço o Pascoal há mais de 40 anos. Então, assim, eu conheço o Pascoal, né? Então, essa intimidade me dá a possibilidade de dar um pouquinho de risada, mas é só porque eu tenho essa intimidade com o Pascoal. Quarta-feira tem mais, calma aí. Vai ter pênalti quarta-feira que vem. Eu já vi o jogo da quarta-feira que vem. Você voltou do futuro? Já vi o jogo da semana que vem, é pênalti. Eu não vou adiantar quem que vai levar a vaga. Eu vou adivinhar, você sabe quem vai apitar, eu já sei quem vai apitar. Quem que vai apitar? Klaus. É provável. Não, o Klaus apita hoje. Quarta-feira, não, tô falando do jogo quarta-feira da semana Palmeiras que vem. vai ser o Klaus. Quando igual da a outra rodovia vez. canta, apita o Klaus. Mas liga lá na CBF. Aí quando tá ruim, apita o Klaus. Quando engrossou o caldo, bota o Klaus. O Klaus é o melhor apitador do futebol brasileiro. É o que mais conhece regra. Muito embora tem outro que vai fazer Copa do Mundo, é Mundial de Clubes, Escabal de Madureira. O da moda é o Abate. Hã? Ramon Abate Abel. O quê? É o da moda. Da moda. Mas quem apita, o cara que conhece regra e apita bem é esse. Agora, o cara só... às vezes tem... Sabe, outro dia apitou vamos falar muito de arbitragem. Outro dia apitou um jogo do Cruzeiro, apitou Tá assoviando. incontrolável. Hoje... Vamos falar muito de arbitragem. Melzinho, Tetra, alguém mereceu vencer o primeiro jogo das oitavas de final entre Corinthians e Palmeiras? A gente vai falar sobre a arbitragem depois, né? Eu quero, nesse início, no meu destaque, falar mais do jogo. Eu acho que o Corinthians fez o melhor jogo dele com o comando do Dorival Júnior. A competitividade da equipe, a entrega, a determinação dos jogadores, a postura dos jogadores em campo. A gente está vendo aí o primeiro lance, o juiz não marca o pênalti, o VAR chama. Eu concordo com a marcação. A gente vê não só a imagem, o Pascoal, como falou, que eu tenho aquela frase, né, sobre o clássico não se joga, o clássico se vence. O Pascoal também me ensinou que a gente não deve brigar com a imagem. E a imagem é clara, o Gustavo Gomes não toca na bola, ele trava e tem o contato, eu acho que é pênalti. E o Everton, que fez uma grande partida, faz uma defesaça, né? O Roberto perde o pênalti, mas eu acho que o Everton defende o pênalti. E faz outras defesas, como a gente está vendo. Acho que foi um clássico bem equilibrado, com um ligeiro domínio para o Corinthians, né? Não foi um massacre, não foi um atropelo, não. Um jogo muito disputado, truncado, pegado, como é Palmeiras e Corinthians e Palmeiras. O Corinthians, por jogar em casa e por ter uma postura, né, uma intensidade muito melhor. E eu lembro muito bem, eu não estou falando obra pronta não, né? Que eu estou com obra pronta. Eu falei antes do jogo que o trio ofensivo do Corinthians era melhor do que o do Palmeiras, nesse momento. E foi comprovado isso. O Palmeiras carece da parte ofensiva. O Palmeiras tem uma defesa forte, um meio-campo bem organizadinho, que marca muito, mas quando chega na fase final está com muita dificuldade. E olha que teve algumas chances, né? Mas Facundo Torres, Vitor Roque, foi o Sousa onde que jogou, e a própria chegada do Maurício, acho que o Garro não fazendo o seu melhor jogo, mas o Memphis bem, o Roberto ajudando muito, se movimentando muito, com a chegada dos laterais, principalmente do Mateuzinho, vi um Corinthians um pouco melhor ofensivamente. Mas assim, acaba que a gente vai ficar na discussão desse gol anulado do Palmeiras. E aí, estava impedido ou não estava impedido? Eu confesso que logo no início achei que não estava. Mas mostra imagem daqui, mostra imagem dali. E eu não vou brigar com a imagem. A imagem que eu tenho, que eu vi, eu não achei impedimento. A gente está vendo o lance aí. Não achei impedimento. Agora, acaba definindo. O Corinthians fez por onde, fez um bom jogo, mas eu acho que o placar mais justo seria um empate. Zé Elias, o Zinho falou do Mateuzinho, daqui a pouquinho a gente vai analisar bastante este lance em especial
do que seria o gol de empate do Palmeiras já nos instantes finais do derby. O Zinho falou do Mateuzinho, o Mateuzinho falou na zona mista após a partida que apoiou bastante, muito estimulado pelo Dorival Júnior, falou, vai lá moleque, acredita, tal, e realmente ele muito provavelmente fez o seu melhor jogo pelo Corinthians, dupla de zaga também super bem, Ranieri também super bem, apesar do Corinthians ter vencido o jogo, a gente pode apontar no setor defensivo dessa vez os melhores jogadores do Corinthians nessa primeira partida de oitavas de final? Boa noite, Plirra. Boa noite, Pascoal. Boa noite, Bobozinho. Boa noite a todos. Não, eu acho que sim. Eu ia falar justamente sobre isso, né? O Palmeiras, no meu modo de ver, no comecinho do jogo, pressionava bastante o Corinthians não conseguia jogar e o Palmeiras tinha, de certa forma, a possibilidade de jogar nos erros do Corinthians. Se não me engano, alguns lances, aquele que o Vitor Roque dá, corta para dentro, ali não é força, é jeito, né? Só dá aquela toquinho de lado ali, e aí sair para comemorar. Depois o Corinthians, com 20 minutos, o Corinthians começou a sair um pouquinho mais, muito fruto daquilo que o Abel gosta de fazer e de vez em quando, quase sempre, ele ajuda demais os times adversários, porque aí ele definiu marcações individuais. Né? O Garro era seguido pelo Evangelista, o Aníbal fechava em cima do Carrijo, então eles saíam correndo igual maluco um atrás do outro, e aí vinham os espaços para o Corinthians poder jogar. E aí Isso você está falando mais de que momento do jogo? Não, a partir dos 20 minutos do primeiro tempo. Né? Do primeiro tempo, na hora que o Corinthians conseguia sair, porque o Palmeiras nos primeiros 15 minutos pressionou demais. Teve o pênalti a seu favor e teve aquele momento de instabilidade do Palmeiras. Tanto que logo em seguida o Everton faz outra grande defesa. Foi uns 12 termina o primeiro tempo em cima do Corinthians. Uns 12, 15 minutos o Corinthians foi melhor nesse período. Nesse período aí. Então, assim, o Palmeiras teve esse controle, por exemplo, pressionava a bola. Só que o Palmeiras não tem um jogador que possa criar jogadas. O Palmeiras joga no erro do adversário. Se o adversário não erra, ou se o adversário faz o simples como o Corinthians, a defesa bem postada, bem arrumada, joga a bola lá nos três e os três vão resolver a situação e nós vamos ficar aqui esperando o time adversário. O Corinthians fez isso. Aí depois, no segundo tempo, conseguiu encontrar os espaços pelos lados do campo. O jogo no segundo tempo, durante boa parte, foi chato, né? Horroroso. E na parte final parecia que ninguém tinha interesse. Eu ia mandar uma mensagem para vocês. Mas aí o Palmeiras... Pode falar assim. Eu ia mandar uma mensagem perguntando isso. Só eu que tô achando o jogo chato no segundo tempo? Eu ia falar achei isso. Que ficou ruim o jogo mesmo. Não, a parte final então ficou mais chata ainda, porque parecia que ninguém tinha interesse. O Corinthians... Saiu o gol e melhorou, lógico. O Corinthians ficou ali só para se defender e o Palmeiras ficou em cima do Corinthians. Mas só que o Palmeiras não consegue criar, não tem esse jogador que dá uma assistência, por exemplo, o Garro, ou que faz essa bola rodar. Lucas Evangelista e Aníbal. Não tem, né? São jogadores. O Evangelista é um pouco mais técnico que o Aníbal, que sai um pouquinho mais pro jogo. Né? Depois você não tem mais. O Maurício, ele ficava encaixotado ali nos três volantes do Corinthians, bem preso ali, não conseguia criar as jogadas, né? E aí o Sousa, de vez em quando, algumas oportunidades, tentou criar algumas jogadas, mas não conseguiu. Com um chute perigoso. Com chute e tal. Mas assim, o jogo, de certa forma, é a frase que o Vanderlei fala muitas vezes, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Sim. O Corinthians entrou para jogar dentro daquilo que sabe fazer. E esse time do Corinthians, esse time se parece muito com o time do Ramon Dias. Time aguerrido, marcação forte, contra-ataquezinho, uma bola parada, faz 1-0 e depois se defende para poder jogar no contra-ataque. Foi assim que conseguiu, de certa forma, criar algumas oportunidades. Mas é um jogo, nós estávamos falando antes do jogo, é um jogo de pegada, de rivalidade. O árbitro tem, no meu modo de ver, foi impedimento, não foi impedimento no gol do Palmeiras, para mim foi gol normal. Como a gente até falei aqui, né, sobre algumas pessoas falando sobre, mas não foi falta do Gustavo. Foi. O Gustavo perde o tempo. Então vamos começar a falar de arbitragem por esse lance, o lance que originou o pênalti pro Corinthians. O Gustavo perde o tempo porque ele estava já esperando a bola passar e aí quando ele não vai travar, ele não trava o Memphis. Ele não trava o Memphis, porque se ele vai travar, se ele fosse realmente de fato travar o Memphis, ele iria no pé, não na perna. Se vocês observarem, ele vai direto na perna. Eu sei porque eu sou defensor, eu fui defensor a vida inteira e a gente entende como funciona a cabeça do defensor. Né? Ele não vai em momento algum para travar, porque se ele vai para travar, ele trava no pé, no chute. E ele não fez isso, ele foi direto. Tanto que se uma falta, se essa falta fosse fora da área, provavelmente ele teria sido expulso.
porque ele não vai para travar. Você acha que era para expulsão? Se fosse fora da área, porque tem aquela lei da compensação, já está dando pênalti. A dupla punição, né? Tal. Mas é o que eu estou falando, se fosse fora da área, isso aí era falta para expulsão. Né? Eu não tenho dúvida. Até porque a imagem mostra onde ele colocou o pé. Não foi, você estava chutando, só você imaginar, eu estou chutando, eu venho e te travo no meio da canela. Não vou no pé, no meio da canela. Nós já vimos vários e vários lances assim, e é natural. Agora, o juiz... eu acho que perdeu a mão, inverteu muitas faltas. Tem uma falta do Ranieri no Vitor Roque no finalzinho ali, foi falta. Como teve uma falta também, eu não sei em qual jogador do Corinthians, que eu não me lembro, peço perdão, não me lembro. Que também foi falta e ele não deu. Né? Então, assim, tem muitas coisas para nós discutirmos em relação à arbitragem. Agora, eu queria colocar um pontinho aí de interrogação na história o Corinthians. Nós já sabíamos que ia fazer isso. Agora, o Palmeiras, o Abel está fazendo sempre a mesma coisa, né? Por exemplo, ontem ele poderia deixar o Vitor Roque, coloca o Lopes, tira o Facundo. O que o Facundo Só para a gente não perder ontem? a linha aqui, depois a gente volta a analisar os times, o lance do pênalti ainda, Pascoal. Para você, alguma dúvida? Não, foi penal. E três já falaram aqui por cima que consideraram o gol do Palmeiras legal. De qualquer maneira, vamos ver de novo o lance e depois, a exemplo do que aconteceu no lance do pênalti, nós vamos também ouvir a cabine de VAR com o Wilton. Vamos primeiro ver o lance, Fabrício. Já está na agulha. Assim, à primeira vista, e mesmo vendo as primeiras repetições, os primeiros replays, em nenhum momento, Pascoal, eu imaginei que esse gol pudesse ser anulado. Já assim, sem auxílio de tecnologia nenhuma, só no olhômetro. Quando nenhum jogador do Corinthians reclamou a respeito de posicionamento de nada, né? Nem a torcida do Corinthians reclamou de nada. O equívoco começa porque a falta é batida para trás e na hora de ajeitar a bola, tá vendo? A bola já está em movimento. E quando você colocar o VAR, vai ficar muito claro. Que ele vai falar, volta, volta, volta. Você diz o frame ali captado. Vai. E aí o frame faz toda a diferença, porque é o movimento do braço, é o movimento do corpo, e isso faz toda a diferença. No meu entendimento, não houve o impedimento, mas é o meu entendimento. O Braulio não levou, nesse caso, o lance da bola já em movimento. Por isso que eu disse que uma criança de 9 anos no Atari faz melhor do que esses caras no VAR. Porque toda semana a gente reclama da mesma coisa. Toda semana a gente fala a mesma coisa. Tá errado, a bola estava em movimento, a bola tem que ser quando o pé bate na bola, tá errado, botaram a linha na diagonal, tá errado, medir o braço, não é para medir braço, é para medir o ombro. Tem um monte de coisa mal analisada. Uma série de coisas mal analisadas. Por quê? Porque a câmera está na diagonal, ela não está numa linha que você percebe que ela está cobrindo todo o lance e o posicionamento dos jogadores dentro de campo. Quando implantarem o semiautomático será dividido em... Eu posso explicar rapidinho como é que é? Será dividido em quadrantes, como o paletó do André Plihal, né? Em quadrantes, divididos em quadrantes dentro do campo. E esses quadrantes com câmeras do VAR, com câmeras exclusivas para os quadrantes. E aí, dá para se determinar se é a mesma linha, se não. A gente não falou aqui essa semana ainda, Zé? Do lance do gol do São Paulo do Ceará? E do Ceará. O lance do gol do São Paulo, do Ferreirinha. O terceiro gol do Ceará contra o Cruzeiro e o gol do Ferreirinha contra o gol do Ceará, o pé do zagueiro está na frente do pé do zagueiro do Ceará. Mas marcou o impedimento. Vamos ouvir o VAR? Então, assim, eles fazem o que eles querem, cara, porque é rudimentar o negócio. Agora, se quiser que eu mostre para vocês como é que funciona, eu mostro com o maior prazer. A comunicação da cabine com o campo também é bastante rudimentar. Acompanhe. Perfeito, vamos traçar a linha. Um mais, um menos. Menos. Mais. Mais. Aí, ao vivo. Ok, aí é a saída. Vamos traçar a linha. É o jogador 14. Aqui embaixo. Defensor é esse aqui. Tá triangulado? Tô triangulado aqui, brother. Um para a esquerda. Ok. Ok. Subiu o teu ombro. Agora do jogador defensor, atacante. Perfeito. Por favor.
Segue. Vai sair o Sousa Triangula, direita. A cabeça, tá? Calma. Cabeça? É a cabeça dele. Triangula pra mim. Ok. É os dois, tá? Aí. Calma, Yuri. Um pra direita, Um pra esquerda. Martínez e Giai, tá? um pra direita. Martínez e Giai. Calma. Tá cortando a cabeça, né, também. Um pra esquerda. Triangula aí, ok. Tá triangulado, posso subir? Pode subir. Martínez e Giai. Abre pra mim, ver se tem algum jogador ou mais aqui. Então, perfeito, segue. Vamos ver se o jogador interfere. Ok, interfere Ele no joga. jogo. Revisão factual. Isso, ok. Calma, ok. Wilton Braulio falando. Revisão factual. O jogador atacante do Palmeiras, Gustavo Gomes, está em posição de impedimento. Essa aí o Wilton não tem culpa nenhuma, né? Não, O cara fala pra ele, o cara viu 500 vezes, mexeu aqui, mexeu ali, falou que estava impedido, o cara vai fazer o quê? Nesse caso, não. Nesse caso, não. Mas veja, gente, se puder depois colocar a linha, para a gente ver a questão rudimentar. Esse é da idade da pedra. Agora, Zinho, Entendeu? é Isso parece claro que o prejuízo de uma má arbitragem em qualquer campeonato é grande. Em jogos grandes, ainda mais. Agora, em mata-mata, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, simplesmente não pode acontecer. Você tirar... A disputa é tão parelha, o Corinthians e Palmeiras. Você sonegar um gol de qualquer um dos times é um absurdo muito grande. Não pode acontecer. De todos que estão participando, né? De todos. Outro dia o Zé falou um negócio aqui, Zinho, me permita só lembrar isso. O Zé falou aqui, esse gol de hoje vai fazer falta na classificação quando terminar o campeonato. Esse gol de hoje vai fazer... Entendeu? Não, mexe com a temporada do time, né, Zinho? Com certeza, assim. É muita coisa em jogo para você ter pessoas incompetentes para tomar a decisão num momento desses. O Zé falou muito bem. O presidente da CBF chegou lá, tá falando, mas resolver mesmo, tá as mesmas coisas de antes. Mas ainda não teve tempo. Não tem o quê? Questão financeira para melhorar essa questão do VAR? O simples. A Inglaterra, o Senec, quando estava lá, até foi mal educado comigo, né? Porque teve uma reunião que nunca mais eu vou, né? O pessoal da ESPN pediu para mim lá, eu fui, fiz uma pergunta, ele nem deixou eu completar a pergunta. Já me cortou no meio disso. Falou que o que tem na CBF de VAR é igualzinho que tem na Premier League. Mentira, não tem. A linha da Premier League, ela é mais grossa para o ataque. Então esse lance aí, acabou. Não tem mais problema nenhum. E eu acho que você privilegia a defesa para o ataque. Assim, um posicionamento errado de marcação. Estou falando do Corinthians, não só não, qualquer time. Né? Às vezes você privilegia um cara que não marcou corretamente, que não se posicionou corretamente por causa de milímetros ou um erro de traçada de linha ou o framezinho, como o Pascoal falou. Primeiro que ele fala assim, um pouquinho para trás, um pouquinho para frente. Não, aí não, mais para trás. Não, foi muito, mais para cá. E quando bota para marcar, o Aníbal já está batendo na bola. A bola já está saindo. Sim. Se é para botar, bota certinho na hora que ele vai encostar na bola. Aí a bola já saiu. Sim. Faz toda a diferença, né? Não, quando ele marca, que ele manda parar, a bola já está saindo. A bola já está saindo. Já saiu, então é o ali. seguinte, gente... Pode ser para qualquer jogo, Não é por causa do Palmeiras, que eu tenho a ligação com o Palmeiras. A gente não está falando nada disso. O Zé, que é do... Não, a gente está falando aqui imparcial. Para qualquer time. Você não pode privilegiar uma marcação mal feita, errada. Olha como é que está posicionada a defesa do Corinthians. Totalmente errado. Aí um framezinho lá errado, uma discussão errada, uma colocação errada, você anula um gol que para mim foi normal e atrapalha sim uma decisão de um campeonato. Se a gente fosse falar que foi 1-1, ninguém ia estar falando que foi injusto, que o placar não foi o certo. Não. Como eu elogiei o Corinthians, para mim o melhor jogo com o Dorival Júnior. Mas esse lance aí decidiu. Concordo integralmente com o Zinho. Um esporte que envolve tanta coisa,
do aspecto pessoal e financeiro, envolve 14 milhões, milhões, só vou passar, não só pode ter uma decisão tosca dessa a definição de um campeonato. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito ainda desse jogo de ontem. Cara, questão de arbitragem já foi amplamente discutida nesse dia de hoje, mas a gente já sabe que a mídia inteira concorda que não estava impedido, tá? Isso aí é um fato. Esse VAR é arcaico, como o Pascoal falou, que até uma criança de 9 anos com videogame consegue fazer melhor. Porque, sinceramente, cara, ali fica claro que eles pegam a imagem que a bola já tinha saído. Tá claro ali. Já tinha saído. Então muda o final do lance. A bola já estava em movimento. Mas isso a gente já falou o dia inteiro. Tudo bem. Eu até concordo com o pênalti. Eu acho que acabou sendo pênalti, sim. Agora, falando do futebol do Palmeiras. Palmeiras com um elenco infinitamente melhor do que o do Corinthians. Jogando um melhor futebol na temporada. Pô, arrega pro Corinthians lá, cara. Palmeiras precisa jogar mais. O Abel precisa botar sangue nos olhos desses caras. Porque o Corinthians não tem tanta qualidade técnica, mas os caras entraram com sangue no olho, pô. Na final do estadual foi a mesma coisa. É claro que era um outro Palmeiras, ainda tinha muita gente chegando, se adaptando. Mas, gente, não dá mais pra ver o Palmeiras entrar num clássico como se fosse um jogo normal. Os caras entraram com sangue nos olhos. E o Zé Elias falou muito bem. O Palmeiras costuma jogar no erro do adversário. E o Corinthians foi muito bem postado defensivamente ontem. Então, é claro, gente, a gente foi muito prejudicado pela arbitragem. A gente já falou isso durante o dia, você deve ter visto vários vídeos já sobre isso. Mas a gente tem que falar do jogo. O Palmeiras não conseguiu desenvolver grandes jogadas. E eu vi até um comentário, foi acho que no Linha de Passe, que você vê todas as contratações do Palmeiras, mas ele não se preocupa em trazer um meia habilidoso para poder trabalhar a bola, conseguir distribuir. O Sousa entrou muito bem, acho que ele vai disparar com a camisa do Verdão. O Vitor Roque tá jogando bem. Teve momentos ali que ele tentou resolver porque o negócio não estava dando certo. Puxou para cá individual. Tem jogado bem. O Facundo, ele é mais um trabalhador mesmo, né? Não tem aquela finalização e tal. E o Maurício ficou muito marcado ali no meio. Então, rapaziada, eu acho que falta ao Palmeiras, falta ao Abel conseguir botar energia nesses caras pra jogar, pô. Estão entrando no clássico como se fosse jogo qualquer. Tinha que entrar no clássico igual entrou no primeiro clássico do Campeonato Brasileiro, que foi contra o Corinthians. E a gente derrubou o Ramon Dias. Acabou perdendo na final. Aí no próximo jogo entrou com sangue nos olhos e vencemos muito bem. Poderia ter sido até muito mais, mas foi 2 só que a gente fez. Tem que entrar naquele ritmo, assistir aquele jogo e mostrar a eles. Mas, cara, a gente tem que entrar assim. Então, sinceramente, a gente já falou muito da arbitragem durante o dia, mas pra mim o Palmeiras tá devendo futebol sim. Eu quero saber de você. Quer assistir o vídeo aí até o final? O que você concorda, o que você discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva. Ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias. E deixe seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar esse vídeo também, ajuda demais o meu trabalho, que fico o dia inteiro aqui procurando notícias, informações do nosso Verdão para trazer em primeira mão no seu canal de notícias do Palmeiras de todos os dias, o seu Verdão Notícias. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.